uma vitória de uma guerra do povo de Deus. Quando o povo de Deus adentra a terra de Israel, a terra prometida por Deus, que por 40 anos peregrinaram no deserto, e ali, claro, eles precisariam ter a consciência de que eles haveriam de enfrentar inimigos, inimigos que estavam na terra. Lá no capítulo, se eu não me engano, 1 ou 2, Deus fala assim: olha, Josué, levante, anima-te e toma posse daquilo que Deus te dá. Eu entendo o seguinte, que o dar pertence a Deus, mas o tomar posse pertence a nós. Deus dá, agora nós temos fé, ter fé, coragem, disponibilidade para tomar posse daquilo que Deus nos deu. O livro de Josué, ele é um livro que no Novo Testamento ele tem um livro que tipifica ele, é a carta de Paulo aos Efésios. Tem tudo a ver, se você ler esses dois livros, você tem muita coisa a aprender, ambos dos livros juntos. E essa história aqui, Deus tinha dado posse de toda aquela terra para eles, e eles enfrentariam a primeira cidade, que era a cidade de Jericó. Eles já traziam em si uma experiência profunda, maravilhosa. Eles atravessaram o rio Jordão a seco, diz a Bíblia Sagrada, né? Deus ordenou que os sacerdotes colocassem a arca sobre os seus ombros, e quando eles tocassem com seus pés na água do rio Jordão, a água de baixo continuava descendo, e a descida ia parar, a terra seca apareceria, e eles atravessariam a terra a seco. Eles sabiam, não tinha dúvida, que Deus estava com eles, que Deus era um Deus verdadeiro, que o Deus que estava com eles era um Deus poderoso. Aquelas pessoas que saíram lá do Egito e peregrinaram por 40 anos, só tinha ali duas testemunhas, duas pessoas que conseguiram viver toda essa experiência. O nome deles era Caleb e Josué. Caleb e Josué. Eles sabiam e contavam toda a história. A Bíblia mostra claramente a história desses dois homens. Estavam ali. Josué agora assume a liderança daquela nação. E eles enfrentam a cidade de Jericó. Nós temos uma história muito bonita na cidade de Jericó, que envolve uma mulher, na verdade, por nome Raabe, né? Raabe, que ela esconde os espias na sua casa, e os espias falam assim: olha, nós precisamos que Deus abençoe a vida de você. E ela falou assim: eu quero que você livre a minha vida e a vida da minha família. Então ele faz ali, eles realizam um pacto com ela. Bota essa fita vermelha, você vai pendurar na janela da tua casa, e nós vamos anunciar a todos os soldados que nós temos, e que quando virem essa casa com essa marca, com essa fita cor escarlate, vermelha, eles não haverão de destruir a sua casa. E a Bíblia diz que a casa dela ficava em cima do muro da cidade de Jericó. Consequentemente, houve um milagre profundo naquela história. O muro da cidade de Jericó, ele veio ao chão, e somente um pedaço aonde estava instalada a casa dela ficou ali, né? Aquele pedaço do muro não cedeu, não pereceu, não desmoronou, e ninguém entrou na casa dela para tirar a vida daquela família. Todas as pessoas daquela cidade foram assassinadas, foram destruídas, como um pacto que Deus já tinha feito com o seu povo lá atrás, na época de Abraão. Logo, vocês vão ser peregrinos, vocês vão ficar por 400 anos como escravos do Egito, até que se cumpra a medida dos cananeus. Porque quando chegar o tempo de eu tratar com eles, aí vocês vão alcançar a liberdade. Deus começava ali um processo de aniquilamento daquele povo. E Deus não tem que destruir tudo, não pode ficar nada, não pode levar nada, tudo daquele lugar é maldito. Tinha um camarada ali do olho gordo, olho grande, o nome dele era Acã. Vamos ler Bíblia, né, irmão? Tem que ler Bíblia. Bíblia não é desodorante de crente, para andar no sovaco de crente. Bíblia é para ler, para estudar a palavra de Deus. Acã, o homem que foi lá e pegou alguns utensílios pertencentes àquele
povo e guardou e escondeu na sua casa. Olha, a cidade de Jericó era uma cidade muito grande, uma cidade muito estabelecida, muralha, cheia de muralhas. E eles pensaram, poxa vida, agora vamos enfrentar a cidade de Ai, calculadamente uns 20 mil habitantes, não precisa nem ir a metade dos soldados, um grupinho de homem vai lá e acaba com isso aí e resolve o problema. Acontece que eles foram para a batalha e acabaram perdendo. Daquele pequeno grupo de moradores daquela cidade, um pequeno exército, acabaram perecendo e perderam a batalha, voltaram e ficaram preocupados. Como? Nós vencemos Jericó e perdemos para a cidade de Ai. Aí Josué foi falar com Deus. Deus, o que foi que aconteceu? O que está acontecendo porque nós ganhamos a batalha para Jericó e perdemos para Ai. Qual foi o problema? Acontece que existe uma maldição no meio de vocês. Acontece que tem coisas erradas encobertas no meio de vocês. E isso precisa consertar, porque se não consertar, não tem vitória. Não é verdade? E isso traz um paralelo lá para a carta do Paulo aos Efésios. Que a igreja tem que viver uma vida de santidade. E não temos a obrigação de ficar acobertando coisas erradas. O pecado sempre é pecado. O pecado é um atraso numa igreja. O pecado consciente, conhecido e conivente por aquilo só traz maldição para a igreja. É crente doente, crente na miséria, é o carro que bate, é a doença que chega, é a pereba que nasce no olho. O crente começa a mostrar ter as contas mais altas na farmácia. Por quê? Porque não vive uma vida de santidade com Deus. E a coisa fica pior, é quando o pastor sabe, entende e fica conivente com essas coisas. O pastor está aqui como um profeta de Deus para falar, meus irmãos, é tempo de acertar a vida com Deus, é tempo de andar na palavra de Deus conforme o Evangelho. Ele não está aqui para obrigar ninguém, mas ele fala, a palavra limpa, a palavra opera. Quando isso acontece, os milagres de Deus começam a acontecer na igreja. Deus começa a tratar com as pessoas, Deus começa a trabalhar, e o profeta continua falando, continua operando, e Deus vai trabalhando, vai limpando. Jesus falou assim, vocês estão limpos pela palavra que eu vos tenho pregado, que eu vos tenho dito. É a palavra que limpa o crente, irmãos, é a palavra que purifica o crente. E a Bíblia diz, olha, que nós devemos viver uma vida de pureza e santidade, porque sem santidade, diz a Bíblia, ninguém verá o Senhor. Nós temos que ter essa consciência. O tempo pior que se existe é estar aqui, conhecendo a verdade, sabe da palavra, lê a Bíblia, mas não vive a palavra. E nós fomos chamados para viver esta palavra. Isso aqui, esse texto tem tudo a ver com o que eu estou dizendo aqui para vocês. Josué tomou uma providência, diz a Bíblia, o que devo fazer? Deus não procure onde está o anátema, tire a ele e a sua família. Você vê que o pecado não traz a maldição, não é só para a pessoa, traz para a família do pecador. Tira ele para fora do arraial e apedreja tanto ele como a sua família. O pecado é algo muito sério diante de Deus. A única coisa que pode aniquilar com a maldição do pecado é o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para que nós pudéssemos ter vitória contra o pecado, foi necessário uma pessoa santa, pura, imaculada, incontaminada, morrer na cruz do Calvário para pagar o preço da nossa condenação. Glória a Deus. Nós vimos aqui nesse texto o poder negativo que traz o pecado. E Josué fez a seguinte pesquisa. Ele chegava na casa e dizia assim, glorifica o nome do Senhor. E a pessoa glorificava o nome do Senhor, não está tudo certo. Chegava na casa do outro, glorifica o nome do Senhor. Glorificava o nome do Senhor, está tudo certo. Porque quem está em sintonia com Deus, irmãos, a pessoa que tem uma vida ligada em Deus, ele abre a boca para glorificar o nome do Senhor. Ele glorifica e exalta o nome do Senhor. Ele sente o poder da palavra, ele sente o poder do louvor, ele sente a presença de Deus em nosso meio. Pastor, como é que o Senhor me prova isso? A Bíblia diz assim, que os nossos pecados causam separação entre nós e o nosso Deus. Ele falou no livro de Isaías, olha, o meu ouvido não está tapado, meus braços não estão cruzados, mas o que está acontecendo é os vossos pecados, que criou uma parede entre eu e vocês. Então eu não posso atuar por causa dos vossos pecados. Hoje é da mesma maneira. O crente que tem a vida desconcertada, ele não glorifica, ele
glorifica, ora, e se ora, Deus não ouve a oração, se glorifica, o louvor não chega, ele não senta, não sente, não desfruta da presença de Deus. Com Acã foi a mesma coisa. Quando Josué com a sua equipe chegou na casa do Acã, falou: não, nós vamos aqui para adorar o Senhor. Ih, hoje não dá. Não, nós vamos aqui para adorar. O Senhor para de trabalhar, chama toda a família. Chamou lá, só quem glorificava era Josué e a sua equipe. Acã ficou com a boca calada. O que aconteceu com você que você não glorifica o nome do Senhor? Oh, eu tenho uma maldição na minha vida. Eu roubei uma capa, peguei uma peça de ouro lá do pessoal de Jericó, que Deus não tinha que falar. Trouxe para fora, ele apedreja aquele povo. A Bíblia fala que cria um montão de pedra em cima de Acã e toda a sua família. Josué volta para Deus e diz: agora está tudo certo, agora vocês podem ir, e vocês agora dão a vitória para vocês. A Bíblia diz que Josué levou todo o exército, não foi só um grupinho de soldados, mesmo sabendo que Deus daria vitória. Ele não era um homem arrogante, ele era um homem humilde. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer a coisa séria, vai todo o exército e Deus vai dar a vitória. Era a cidade de Ai e a cidade de Betel, duas cidades pequenas chegaram ali e Deus realmente deu vitória por eles. Deus realizou um grande milagre. Aquele povo foram aniquilados, aquele povo foram derrotados. Ele assumiu o controle daquela cidade e aí ele resolveu fazer algo maravilhoso. Ele fez um altar naquela terra, tomando posse da terra de Canaã, em nome do Senhor, como Deus tinha determinado. É aí onde nós chegamos, no capítulo de número 8, versículo 30. O altar era um instrumento de conexão entre o homem e Deus no Velho Testamento. Toda vez que alguém quisesse falar com Deus, ele haveria a necessidade de fazer um altar, imolar um cordeiro sobre aquele altar, para fazer um acerto entre Deus e o homem. E em seguida, se ele envolvia no seu coração um momento de adoração e louvor, ele fazia uma oferta de elementos pacíficos, uma oferta pacífica, um holocausto pacífico de adoração a Deus, simbolizando que está tudo bem diante de Deus. Isso é o que o Novo Testamento fala conosco. Quando a nossa vida não estava bem diante de Deus, não é verdade? Quando tudo estava atrapalhado, você não tinha conexão com Deus, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, morreu em nosso lugar. E é o que ele fez ali, fez aquele altar. E em seguida, hoje, você pode oferecer a Deus as suas ofertas de paz, porque está tudo bem entre você e Deus. Quando você confessa o seu pecado, confessa a sua culpa, acerta a sua situação, as coisas ficam bem entre você e Deus. Agora, as suas oferendas, agora aquilo que você oferece, o seu dízimo, a sua oferta, o seu louvor, aquilo que você canta, as suas orações, provam diante de Deus que está tudo bem. E quando você dobra os seus joelhos no seu altar de conexão com Deus, em nome de Jesus, a graça de Deus se manifesta sobre a sua vida, a glória de Deus vem sobre você, você glorifica o nome do Senhor, é renovado espiritualmente e sai revigorado para a glória do nome do Senhor. Cada um desses elementos que tem nesse altar, ele tem uma mensagem profunda para cada um de nós. O altar não começa a sua história aqui, começa lá com Abraão. Desde o Velho Testamento, começa lá com Caim e Abel. Não é verdade? Abel oferece o sacrifício de um cordeiro para Deus. Então, nós vemos que o altar, ele era construído em meio à casa, em meio à família. Já lá no Antigo Testamento se falava disso. O altar dentro da sua casa. Você vai ver em Gênesis 35, versículo 1 a 3, Abraão oferecendo o sacrifício junto com a sua família. Isso quer dizer para mim e para você que dentro do meu lar, dentro do seu lar, dentro do nosso lar, tem que haver uma conexão com Deus. Não é só aqui. Antigamente, quando as pessoas não tinham telefone, não sei se existe ainda, existia o orelhão. Né, Marcelo? A pessoa ia no orelhão e colocava uma ficha e ele conversava. Às vezes ficava um quarteirão, 2, 3 longe da casa da pessoa. O nosso altar de oração não é igual ao orelhão, a gente só fala com Deus aqui na igreja. Lá na sua casa Deus pode falar com você. A nossa conexão é com o celular. Onde você estiver, você pode conectar com Deus. Amém? Aonde você estiver hoje, você pode ter acesso a Deus e falar com Deus. Mas naquele tempo, eles faziam um altar em sua casa, eles
faziam altar até nos meios dos inimigos. Vocês lembram quando Elias foi desafiado pelos profetas, né, de Baal? Ele teve que provar para eles que o Senhor era Deus. Ele construiu um altar de pedras, como esse que o texto existe. E ali ele fez uma oferta a Deus. E Deus respondeu para todo mundo, para que todo mundo entendesse que Ele era o Senhor. Ele era o Deus vivo que podia realizar poder. De que maneira? O fogo desceu do céu, destruiu aquele local, e o povo se conscientizaram que só o Senhor é Deus. Altar no meio dos inimigos. Às vezes a nossa vida cristã não está muito bem lá fora, porque eu não vou fazer igual de crente aqui não, porque vive uma vida meia boca. Esse altar, Deus não responde a oração dele. Então a pessoa não quer viver uma vida cristã em todos os lugares que ele frequenta e por onde anda. Nós temos que ser crentes, irmãos, em todos os lugares, aonde nós estamos. Vocês se lembram que quando o Eliseu passou assim, a mulher falou para ele: olha, estou vendo que esse homem que passa aí, ele é um santo homem de Deus. Como é que você sabe? Ele deu uma piscadinha para mim. Não deu um sorrisinho maroto, como diz o cantor de pagode, né? Não deu. Ele tem uma postura de um homem de Deus, um homem respeitoso. Eu sei que ele é. Ele tem um jeito de um homem de Deus. Bom, Sebastião, o cara trabalha no local, que eu louvo a Deus pelos irmãos que ali trabalham. São tão pessoas exemplares, pessoas boas, irmãos idôneos, capazes, que os patrões falam: traz mais crente para trabalhar aqui, mas traz aquela qualidade lá. Não era na indicação normal do lugar. Ou traz mais crente, eu quero mais crente para trabalhar aqui. Tem lugar que fala: Deus te livre do tal de crente, porque não sabe fazer altar no meio dos inimigos, dos nossos acusadores. Nós precisamos aprender a fazer altar no meio dos inimigos. A Bíblia fala assim: que bem-aventurada é a nossa entrada e a nossa saída. Você tem que saber entrar no lugar e o nome do Senhor se glorificar através da sua vida. E quando você sair, poxa vida, que saudade eu tenho daquele crente. Que pessoa boa, que pessoa de moral, que camarada legal, que exemplo de pai, que exemplo de mãe, que exemplo de homem. Aonde você pisar a planta do seu pé, Deus disse para Josué: eu vou abençoar. Mas não afasta da tua boca o livro desta lei. Medita nele de dia e de noite, para que você tenha cuidado e andar como está escrito, porque tudo vai ser bem na tua vida. O texto fala disso. Esse altar, meus queridos, é o símbolo da nossa adoração. É o símbolo do culto que se prestava a Deus. Quando eu falo de culto, e quando eu quero falar de culto, não é esse momento das 19 horas às 21 horas. É uma vida dedicada a Deus. É uma vida consagrada ao Senhor. Que todos os nossos atos, que todo o nosso comportamento, que toda a nossa maneira de ser, seja algo que adore a Deus. O altar fala disso. O texto fala assim, olha, se você prestar atenção nesse texto, capítulo 8, versículo 1 e 2, diz assim, vamos lá para a palavra de Deus. Então disse o Senhor a Josué: não temas, não te espante, toma contigo toda a gente de guerra, levanta-te sobre Ai. Olha que te tenho dado na tua mão o rei de Ai, e o seu povo e a sua cidade. Farás, pois, a Ai o seu rei, como fizesse a Jericó o seu rei, salvo que para vós saqueareis os seus espojos, o seu gado, põe emboscada a cidade por trás dela. Deus aqui está falando com Josué. Deus está dando a ele aqui normas específicas de que maneira seria a guerra. Com Jericó foi de um jeito, com Ai foi de outro. Com Deus é assim. Nós estamos aqui para ouvir o que Deus fala, o que Deus designa, o que Deus nos orienta. É assim que somos. Por que é que temos que fazer um altar a Deus? Porque Deus fala conosco, e a nossa conexão tem que estar em dia com Deus. Em segundo lugar, porque Deus promete vitória para cada um de nós. O versículo 2 fala assim: farás, pois, a Ai como a seu rei fizesse a Jericó, e ao seu rei, salvo que para vós saqueareis os seus espojos, o seu gado, põe emboscada a cidade por detrás dela.
Divide os soldados, porque tudo aquilo que tinha ali agora vai ser seu. Em Jericó você não podia pegar nada, mas aqui você pode. É do jeito que Deus quer a nossa vida. Porque é que nós temos que oferecer um culto de adoração a Deus. É porque Deus manda. Adorar ao Senhor em espírito e em verdade. E Deus procura os verdadeiros adoradores. Quando vem para a igreja, você não vem para ouvir um orador, você não vem para ver um show, você não vem para ver um espetáculo, você vem aqui para ouvir a palavra de Deus. Você vem aqui para ser tocado por Deus. Você vem aqui para ser transformado pelo poder da palavra. Deus promete vitória. Que coisa maravilhosa, que coisa gloriosa. Versículo 31, olha o que diz: e como Moisés, servo do Senhor, ordenou aos filhos de Israel, conforme o que está escrito no livro da lei. Olha que coisa interessante. A saber, faça um altar de pedras inteiras, sobre o qual se não mover a ferro, e ofereça sobre ele holocausto ao Senhor e sacrifícios, e sacrificaram sacrifícios pacíficos. Símbolo, o altar é o símbolo da nossa obediência. Aquilo retrata o nosso comportamento de vida, da maneira que Moisés predestinou, da maneira que Moisés mandou, da maneira que está escrito, tem que ser feito. Um altar de pedras não lavradas não pode sofrer um corte, não pode ter uma pancada. Do jeito que Deus fez, tem que ser usado por Deus. Aqui não tem espaço para enfeite, irmãos. É isso que Deus quer dizer. O louvor que Deus aceita é de um coração cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Amém? Aqui não tem lugar para essas coisas. Eu vou cantar imitando o Chitãozinho Chororó. Tem umas duplas evangélicas que eu não sabia se era crente ou se era Chitãozinho Chororó cantando igual Roberto Carlos, cantando igual Amado Batista. Com Deus não tem isso. Da maneira que Deus te chamou, Deus quer te usar. Amém? Amém. O crente fica até mudo quando ouve um negócio desse. Deus não está preocupado com isso. Deus já te capacitou, Deus já te ungiu, Ele deu da tua graça, Ele deu lavou, perdoou teus pecados, Ele encheu a tua vida de unção. Abra a tua boca e ouve a Deus aquilo que você tem. É isso que Deus está querendo. É pedras que não foram tocadas, trabalhadas, enfeitadas, ajeitadas, dá um jeitinho para encaixar. Com Deus não tem isso. É Deus que faz. O trabalho é Deus que realiza. É Deus que prepara cada homem para o seu trabalho. Se você se sente chamado, se você se sente vocacionado, faça aquilo que Deus mandou que você fizesse. Venha cantar no ciclo da oração, venha cantar, tocar na orquestra, vá pregar o Evangelho, anuncie a palavra, fala para os vizinhos, mas pastor, eu não sou pregador. É pregador. Não é pregador, talvez, mas é uma testemunha de Jesus Cristo. Fale de Jesus para os seus amigos. Pedras que não foram trabalhadas, pessoas que não foram manipuladas. E o que tem de gente assim não é brincadeira. Acha que são os melhores. E Deus não está procurando os melhores. Deus está procurando o servo. O que é o servo? Uma pessoa disponível a fazer a vontade de Deus. O servo não está aqui para fazer aquilo que ele quer. Está aqui para fazer aquilo que Deus manda. Amém? O artista quer o primeiro lugar, quer a melhor oportunidade. O pregador, ele quer o melhor tempo. Mas o servo de Deus, ele vai para onde Jesus manda. Vai para os horários, vai para os tempos, vai para as estradas, não é verdade? Ele não está importando, ele está importando em fazer a vontade de Deus. O altar fala disso, é o símbolo da nossa obediência, é o símbolo do amor pela palavra de Deus. E ele fala assim: olha, você sacrifique primeiro o cordeiro e depois ofereça sacrifício de paz, oferta de paz, experiência de paz com Deus. O Deus da paz está em você. Que essa festa que estamos aí para realizar, esse grande congresso, seja um congresso de batismo de paz em nossas vidas. Não é verdade? Que a paz venha dominar o nosso ser, a nossa alma, o nosso interior. Por que o altar tem uma importância? Porque ele é um símbolo da fidelidade. O versículo 32 diz assim: olha, também escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que já tinha escrito diante dos filhos de Israel.
É uma cópia da lei de Moisés. É a fidelidade à palavra de Deus. Eles assumem a terra. A primeira que ele faz um monumento. E ali ele manda esculpir na pedra toda a lei de Moisés, para ficar uma marca para todo sempre. Inesquecível. Inesquecível. Hoje, Deus falou assim que, através de Jeremias, chegaria um tempo que Deus não daria um coração de pedra. Ele nos daria um coração de carne. Ele ia escrever a sua lei, não em uma pedra, mas escrever em nosso coração. Hoje nós trazemos essa lei, esses mandamentos dentro do nosso ser. O Velho Testamento, ele é uma sombra do que acontece no Novo, né? Aquilo que quer dizer, um dia eu vou colocar a minha lei dentro do coração do homem. Vai cair a chuva, vai chegar o sol e a lei vai ser escrita. Vai vir a poeira, o vento mais vai estar escrito. Como aquela pedra foi lavrada, escrita, toda a lei estava ali. É o valor que temos que dar para a palavra